Metanoia, uma mente transformada por Cristo. E eu não sei quanto a vocês, quanto você tem conseguido mergulhar, não só nas mensagens, mas os estudos que nós temos feito de quinta-feira. E eu estava no chuveiro hoje, estava pensando quanto essa carta já me transformou, pelo fato de eu estar relendo, estudando, tendo que buscar mais fundo. E essa mensagem assim é como nós estamos aqui, só para você entender. A gente tem sempre repetido esse quadro aqui para a gente ir tendo um panorama. É o Waze aqui da nossa série. Então nós já passamos por toda aquela parte, se a gente pudesse dividir a carta de Paulo, sempre lembrando que uma carta, a gente não lê a carta de pedacinho, né? Você recebeu uma carta de um parente seu, de um amigo seu, do conhecido, você não pega um pedaço, todo dia eu vou ler um pedacinho da carta, vou ler um parágrafo da carta. Não, você lê a carta numa tacada só. Então esse é o grande desafio que a gente tem, de pegar essa carta de Paulo, que tem começo, meio e fim, e tentar dividir de uma forma que ela faça sentido para nós e possa nos ensinar, possa falar ao nosso coração. E então nós já passamos por toda essa parte da salvação oferecida por Deus, a introdução onde Paulo fala que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, né? E aí ele começa a falar, que eu estou chamando ali do problema do homem. Na verdade, você vai achar em alguns gráficos como esse aí, quadros como esse, a ira de Deus, né? Que Paulo vai falar lá na segunda parte do capítulo 1, que a ira de Deus é apresentada em função daqueles que se rebelam, que não querem saber dele. E ele vai falando daqueles, ele vai falando dos moralistas, ele fala dos religiosos, e aí ele chega à conclusão lá, no começo do capítulo 3, que todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. Amém? Então, nisso nos incluímos nós também, todos nós. E graças a Deus pelo plano maravilhoso que Ele apresenta ao homem através de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz. E todo aquele que crê que aquele sangue também é pelos seus pecados e em função dele, e abraça e recebe Jesus, como João fala lá no capítulo 1, a todos que o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E é essa história. Agora nós entramos, agora não, já alguns domingos atrás, entramos nessa parte da resposta do homem, e estamos vendo as implicações da vida por fé. Tudo o que acontece, em função, tudo bem, bacana, e agora? Eu aceito isso, o que acontece na minha vida? E aí, no último domingo, a gente chegou assim, imagina que isso fosse um pico, A gente está chegando lá no monte para agradecer a Deus, Então, o capítulo 7 ali é a última parte mais íngreme, mais difícil daquele morro, daquele monte. E agora, graças a Deus, nós vamos chegar no topo, nós vamos falar do capítulo 8, que é a cereja do bolo, graças a Deus por isso. Nós vamos, pelo menos 2 domingos, falar dela. Mas é interessante saber que a gente chegou domingo passado, no capítulo 7, onde Paulo apresenta os conflitos pessoais com relação à lei e o pecado, e a influência que cada um desses causou na vida de Paulo, mas causa na vida de todo ser humano, todo aquele que realmente quer viver o Evangelho na sua própria vida. Podemos dizer que o homem, a partir do conhecimento da verdade, acaba se convencendo, já por um ato preliminar, da graça de Deus ali atuando naquelas pessoas, que é o Espírito Santo que nos convence, Porque o homem, Paulo mesmo falou nesses capítulos aqui, que o homem não está nele buscar Deus, não estava em mim buscar Deus, precisou algo acontecer na minha vida, e esse toque já é toque da graça de Deus, falando, olha, falta alguma coisa na minha vida, e se você está aqui hoje, provavelmente é porque isso já aconteceu com você um dia, ainda que você ainda esteja buscando, amém? Então, isso é o que está aqui. Então, de que necessita salvação, o homem se conscientiza disso, oferecida por Deus, através da fé em Jesus, para livrar-se da condenação eterna. Mas, talvez, eu não gosto da palavra problema, mas talvez a questão aqui, mais importante, que é uma parcela razoável daqueles que se convertem, passam até pelas águas do batismo e seguem nas igrejas, tentam fazer o quê? Incorporar o cristianismo à sua rotina, como se fosse mais um recurso, mais um acessório para melhorar a sua caminhada. Não uma coisa
não uma metanoia, como o próprio nome da série diz, mas alguma coisa que você incorpora, mais um bem que você adquire, né? E aí a pessoa continua seguindo ali, sem abrir mão, muitas vezes, dos seus hábitos e dogmas mais preciosos. Porque, vamos combinar, todos nós temos algumas verdades na vida, né? Aquelas verdades que são inegociáveis. E aí, de repente, você chega no Evangelho e você começa a ver que aquelas tuas verdades, e aquilo começa a gerar um conflito interno. Porque você começa a aprender algumas coisas da palavra e você vê que aquilo que a palavra fala não está de acordo com aquilo que você sempre acreditou e você vivia em função daquilo, não é? E aí isso começa um choque. E Paulo fala desse choque, né? O cristianismo inevitavelmente vai passar a concorrer e algumas vezes a entrar em choque com muitas das nossas ideias e hábitos que nós fomos acumulando ao longo do tempo, né? E a gente vai tentando encaixar na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, em essa nossa nova fé, as decisões do dia a dia. Eu tenho que tomar decisões duras, decisões fáceis, como tomar café, outras mais difíceis, se eu troco de carro, se eu mudo de emprego, e a gente começa a querer encaixar a nossa fé nisso, mas o nosso coração está cheio de outras coisas. E a gente quer fazer isso na nossa própria sabedoria. E aí o que a gente se depara? Com um grande conflito e uma grande impossibilidade. Mais vezes do que a gente gostaria de admitir, aquelas coisas que a gente está aprendendo que deve fazer, a gente não consegue fazer. E aquelas coisas que a gente está aprendendo que já não deve mais fazer, a gente acaba fazendo de novo. Isso culmina numa coisa muito parecida, a conclusão, né, do que Paulo chega no final do capítulo 7, eu queria repetir aqui os 2 últimos versículos, quando ele fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? É interessante que a gente pode olhar para isso, né? E eu ponho dessa forma aqui: as palavras de um homem que tentou seguir Cristo por seu próprio esforço. Poderíamos até aprofundar um pouco, né? Poderíamos dizer assim: as palavras de um homem que tentou seguir Cristo sem Cristo, ou sem o poder de Cristo em sua vida. Como se o cristianismo fosse alguma coisa, assim como um curso que ele fez. Eu lembro quando era moleque, por incrível que pareça, eu sou ainda uma testemunha viva. Você vê que eu estou velho, então vocês estão vendo um velho aqui na frente, né? Que se recusa a sentir velho, mas de vez em quando meu corpo... né? Então, por exemplo, vocês veem o pastor de vez em quando dar uma sentadinha antes de começar, porque eu fiquei o culto inteiro de pé. Aí eu vou ficar aqui mais 40, 50 minutos de pé, então eu tenho que dar aquela sentada para orar, eu sento, que aí a estrutura, né? Ai, que bom, deu uma sentadinha para aguentar mais um tempo, né? Então, isso acontece conosco, né? Então, fui dar piada e perdi um pouco. É muito fácil da gente colocar, então, testemunha viva do quê? Eu fiz um curso de datilografia, gente. Quem quiser competir comigo na digitação aí, vai quebrar a cara, hein? Ó, tem mais um jovem ali atrás que disse que fez também. Eu fiz curso de datilografia, então eu tenho uma liberdade que vocês não têm, ó. Eu digito, ó, mesmo aqui no notebook, assim, ó, olhando pela janela e estou digitando, né? Mas eu tive que aprender isso aí. Muitas vezes a gente faz com o cristianismo isso, né? Ou seja, o curso de datilografia foi uma coisa externa a mim, nunca vai ser uma coisa do meu coração. E muitas vezes as pessoas levam o cristianismo dessa forma, como uma coisa fora do meu coração, com o qual eu interajo. Eu lembro de uma vez uma figura de uma pessoa falando, se você estivesse andando com uma rua com o teu carro, e aí você visse Jesus pedindo carona. Jesus está parado naquela estrada e te pede uma carona. Que lugar do carro você daria para ele sentar? Você colocaria ele lá atrás, no carona, e você continuaria na direção? Você colocaria ele no banco do seu lado, aqui à sua direita, mas você continuaria dirigindo? Sabe Jesus? Sabe aquele negócio lá? Muitas vezes a gente faz assim. Ou você pararia o carro, convidaria ele para assumir o volante e sentaria do lado dele. Eu acho que é isso que Paulo está mostrando aqui. Talvez de uma maneira figurada, talvez porque ele tenha sido assim, porque ele era um cara, gente,
Paulo era o cara. E talvez no começo da fé dele, ele tenha tentado, naquela força que ele tinha, na inteligência que ele tinha, todo o seu conhecimento, assumir o cristianismo, sem que o cristianismo estivesse no centro do seu coração. E essa foi a conclusão que ele chegou. Miserável homem que sou. Mas graças a Deus, que depois desse desabafo, ele tem um grito de júbilo e de alegria. Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Tem um antigo pastor, a gente conheceu bem, porque a gente ia nos cursos lá, que ele era da Igreja Batista do Morumbi, pastor Ari Veloso, e ele tem um estudo de Romanos, né, que está disponibilizado, inclusive, acho que na internet. E eu tenho esse estudo há muitos anos, a gente já seguiu, né? E ele fala assim, no seu estudo de Romanos, ele escreveu que a grande lição no capítulo 7 é que não adianta pensar que podemos viver uma vida cristã e resolver nossos problemas, grandes ou pequenos, na base do esforço próprio. Mas graças a Deus que através de Cristo nos libertou da lei do pecado e colocou em nós o seu Santo Espírito. E o Santo Espírito é a força e a base que Paulo apresenta no capítulo 8. Foi tão pouco falado nos capítulos anteriores, foi tão praticamente, acho que citado uma vez no capítulo 7. Onde no capítulo 7, o que se fala, você vai ler o capítulo 7 de novo, você vai lá, eu, meu. Parece uma história que a gente conhece bem, né? Eu no centro, e aí a conclusão miserável. Comigo no centro, as coisas não funcionam. Graças a Deus, que eu posso passar o volante da minha vida para alguém que é melhor do que eu. E isso é a apresentação do capítulo 8. E eu queria começar só com o começo e o fim. A gente não vai poder, logicamente, ver tudo hoje, a gente vai ver a primeira parte, mas começa com uma declaração maravilhosa, uma grande declaração. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Podemos ler junto essa? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Começa com essa grande declaração, que ao mesmo tempo é uma grande promessa para todos os que estão em Cristo. Amém? E termina com uma outra grande declaração e uma grande promessa. O versículo 38 vai dizer assim, pois estou convencido de que, e ele vai falar, nem morte, nem vida, né? Eu estou traduzindo aqui pelo nada, para fazer curto, né? Nada, lembrei do corinho, né? Nada será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nenhuma condenação e nenhuma separação poderá ter entre nós e Deus, nosso Pai. Amor? Amém? Então, disso se trata o capítulo 8. Então, como não dá para ver todo o capítulo hoje, começaremos explorando a primeira declaração, né? Que nos remete à liberdade que temos em viver sem culpa e caminharmos na liberdade de estarmos em Cristo, através da dependência do Espírito Santo. E esse é o nosso tema de hoje, vivendo na liberdade do Espírito. Amém? Vamos pedir para que Deus nos acompanhe. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença e pedimos da Tua unção. Espírito Santo, Tu que eres o centro dessa mensagem e dessa passagem, caminha por todos os corações, nos ensina hoje, nos inspira hoje e nos transforma, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria fazer isso, até porque eu sou um cara velho, eu quero dividir aqui em 3 pontos, para facilitar a nossa vida e o nosso entendimento. Primeiro deles, livres da condenação, os primeiros 4 versículos, depois uma escolha a ser feita, nós ainda temos uma escolha no nosso dia a dia, e depois assumindo nossa nova identidade como filhos. Amém? Vamos começar então aí, vamos lendo, para não ler todos os 17 versículos de uma vez, vamos lendo em partes. Vamos ler do 1 ao 4 primeiro. Diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Que o Senhor possa abençoar a todos nós com a sua palavra. Então, pegando aí em detalhes algumas coisas que o texto nos mostra. Primeiro, no capítulo 1, no versículo 1. Não é negrito, né? Azulito ali. Já não há condenação. Já não há condenação. Não há mais dívidas. Não há mais culpa. Não há mais medo da morte. Não há mais medo da morte. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar por todas as nossas dívidas, zerar a nossa folha, nos resgatando da escravidão do pecado e de uma vida que nos levaria à morte, distante de Deus e para o sofrimento eterno. Amém? A Bíblia Viva comenta sobre essa parte, ela traz um detalhe que eu achei bem legal. Fala assim: portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo. Quando a gente chegar na frente de Jesus, na frente de Deus, no dia do juízo, ou se a gente falecer antes, nós podemos ficar tranquilos, porque não vai ter nada, não vai ter um resto de conta lá para a gente acertar. Amém? Essa é a verdade. E eu vou abrir um parênteses aqui, eu estava pensando, eu escutei uma história muito interessante, um relato do Wesley. Eu citei o Wesley numa outra situação, mas eu achei que essa história dele foi muito interessante. O Wesley já era pastor, era um pastor anglicano, missionário para as colônias dos Estados Unidos, a Geórgia, eu não sabia que era colônia, minha ignorância aí da história americana, era uma colônia, né? E ele ia, então, num navio para lá. Iam alguns colonos ingleses, estavam nesse navio, em pleno Atlântico, e junto com eles tinha um grupo de morávios, que eram chamados de alemães, os irmãos morávios, dos puritanos e tudo mais. E ele chamava a atenção deles porque eles estavam sempre cultuando, sempre louvando, e ele ficou muito impactado com aquilo. Mas, de repente, no meio do oceano, teve uma grande tormenta. Começou uma tempestade, e aquilo começou a balançar o barco, ia para cá, ia para lá. E ele falou que a tormenta era tão forte que ele falou: eu nunca senti um medo tão forte, tão grande. Eu nunca imaginei que eu pudesse sentir um medo tão forte. E a verdade é que ele ficou com medo de morrer. E aí, de repente, ele olha para um lado, naquela bagunça, diz que o navio subia e descia, parecia que ia rachar no meio. E os morávios começaram um culto. E eles estavam cantando e louvando, e não tinham só homens, eram mulheres e crianças também, e eles nem aí. E naquela tormenta, e diz que entrava água e batia, e o Wesley desesperado. Não é? E aí até que deu um vento tão forte que quebrou o mastro central do navio, e foi um caos, mas eles continuaram firmes, louvando a Deus. Tal. Lembrei do filme Titanic, lembra aquele pessoal tocando? Só que nessa eram crentes. Né? Quando tudo passou, graças a Deus por isso ele pôde contar a história depois, ele foi tão impactado com aquilo que ele foi perguntar, chegou para um dos morávios, e perguntou: por que vocês não tiveram medo? E aí diz que o irmão morávio virou para ele e falou: graças a Deus, não. Não. E aí ele falou: mas e as mulheres e as crianças? Ele fala: também não, porque a gente não tem medo de morrer. E diz que Deus usou aquilo na vida dele de uma forma tão grande que ele falou: por que eu estou com medo de morrer? Por que eu tive medo de morrer? É porque na mente dele, na fé dele, e olha que ele era missionário, pregador, já de certo sucesso, ele não tinha certeza de que não tinha uma conta aguardando ele. Ele não tinha ainda certeza do amor de Deus e da eficácia do sangue de Jesus para livrá-lo de todo o pecado. E por isso ele vivia uma vida
dúbia. Talvez ele pudesse ler Romanos 7, os versículos 24 e 25, da mesma forma que Paulo escreveu: miserável homem que sou. E a partir daquele dia, ele toma a decisão de enterrar aquele homem duvidoso e assumir e se submeter à ação e à direção do Espírito Santo na sua vida. E aí ele criou a igreja metodista, e não preciso falar do Wesley, porque a história dele fala sozinha. Ele foi um grande homem de Deus, usado muito, mas ele precisou passar por isso. E ele também teve esse começo. Então, gente, isso não é pouca coisa. Talvez essa seja a maior bênção que a gente precise e pode ter. Não existe condenação para nós. O que a gente tem, sim, como eu já falei, e não quero ficar me repetindo, porque o tempo foi embora mais rápido do que eu gostaria, né? Você ainda vai pecar, mas a gente tem o sagrado recurso. Nosso Pai não vai nos deserdar, não vai nos mandar para fora de casa. Nós temos o sagrado recurso de pedir perdão a Ele, nos arrependendo e pedindo perdão. Amém? Essa é a realidade do Evangelho, talvez a mais profunda, e está plenamente de acordo com essa palavra que está aqui. Não há condenação, mas para todos é importante a gente pontuar, né? Aqueles, ele fala aqui, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe aquele teu amigo malandrinho que sai por aí e nunca quis saber de igreja, nunca quis saber de Deus? Para ele, a ira de Deus continua valendo, certo? Está claro? Para os nossos parentes, nossos filhos, para nossa tristeza ou não, essa é a realidade, a menos que eles estejam em Cristo. E eu acho que o texto vai nos ajudar a entender mais profundamente o que isso representa. Então, em Cristo, é assim que Paulo chama a nova ordem na qual homens e mulheres são introduzidos pela fé em Cristo. O batismo cristão é o batismo em Cristo. Pela união com Cristo, pela fé, seu povo é visto como tendo morrido com Cristo, né? A grande imagem do batismo, quando a gente submerge nas águas do batismo, é como se o velho homem tivesse morrido ali. E quando a gente sai das águas do batismo, é o novo Carlos, o novo cada um de vocês que está ali. Essa é a representação. Não é que isso aconteça ali, né? Fica bem claro isso. O batismo é uma representação. Mas essa é o que o batismo é, a representação do batismo. Então não somos mais nós que vivemos, não mais o nosso velho eu, no meu caso o velho Carlos, mas Cristo vive em nós. Algumas vezes na vida eu vou deixar que o velho Carlos emerja e tome as rédeas. Então qual é o meu papel? Negar isso. A gente falou disso na semana passada, eu não quero me repetir aqui, amém? Então, estar em Cristo é ser melhor, ser membro do corpo de Cristo, dependente dele, submisso à vontade dele, dedicado aos seus fins, amor? Não há, portanto, mais qualquer razão para que eu e você, que estamos em Cristo, continuemos trabalhando como se a gente estivesse pagando a pena ainda, pagando a pena. Nunca tivéssemos sido perdoados, ou nunca tivéssemos sido libertados. E eu vou abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com o que eu tenho aqui, o meu script, que é o seguinte: sabe aquele pecado que você sabe que Deus te perdoou, você errou mais uma vez, e aí o que acontece? Você fala: Senhor, é a 100ª vez, se a gente fizesse esse tipo de contabilidade, eu sei que a gente não faz, é a 100ª vez que eu estou caindo nessa mesma coisa, Senhor. Me perdoa. Mas aí tem uma vozinha que vem do seu interior, que a gente sabe de onde ela vem, certo? Que fica: você não serve para isso, você não presta. E a gente acaba não se perdoando. E parte do perdão tem que partir de nós mesmos. Se Deus é capaz de nos perdoar e dizer para nós: filho, não tem mais condenação, quanto mais nós mesmos. Amém? Esse é o parênteses. Não caia nessa cilada de não se perdoar. Se Jesus te perdoa, quem é você para dizer não? Amém? Fecha parênteses. Vamos em frente. Versículo 2 fala: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do pecado de vida me libertou da lei do pecado
e da morte. Como você vê isso? Ainda se sente culpado por algo? Não se sente plenamente perdoado? Esse segundo versículo, na NVT, fala assim: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Liberdade é uma palavra muito importante aqui. Liberdade é o que Jesus veio conquistar por nós, para nós. Fomos libertos da tirania do pecado, a gente já pregou disso há umas semanas atrás. Mais uma vez, citando a Bíblia Viva, livrou-me do círculo vicioso do pecado. Então, sabe aquele caminho que você sabe? Aquela hora que você vai entrar, aquele site que você entra, mas hoje vai ser diferente, hoje eu vou estar mais resistente. Sai fora. Aquele grupo do WhatsApp que só traz aqueles links chulos, sai fora. Sai fora. Essa é a nossa parte. Amém? Para que a gente possa viver livre, realmente. Mas seguindo no texto, versículo 3 fala assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O que a lei foi incapaz de fazer, por quê? O que a lei foi incapaz? Que nem a lei dos 80 km por hora que eu mencionei no domingo passado. Estava acostumado a passar a 100 num determinado lugar, e aí de repente, no dia estou passando lá, aparece uma placa lá, 80 quilômetros. E aí o que eu faço? A lei não consegue mudar o meu estilo. Eu posso obedecer na marra, muito chateado, esbravejando, ou eu passo por cima dela. A lei, aquela placa não vai fazer nenhuma mudança no meu coração. Ela pode até mudar meu comportamento de vez em quando, mas ela não vai mudar meu coração. Por isso que está falando, o que a lei foi incapaz de fazer, porque a gente sabe que a lei é boa. Paulo acabou de falar isso no capítulo 7. A lei é santa. A lei demonstra o caráter de Deus, o que Deus quer para a gente. Mas ela não é capaz de nos converter para fazer aquilo. Ela não é capaz. Mas Deus fez isso, enviando Jesus. Amém? É isso que está falando aqui. A lei não podia e não pôde justificar e nem santificar. Então Jesus vem à semelhança do homem pecador. Ou seja, Jesus era 100% homem, como 100% Deus. Mas ele não herdou a semente de Adão. O Espírito Santo teve que gerar em Maria, para que ele pudesse ser de uma outra semente, livre do pecado. Porque se Jesus tivesse os seus próprios pecados, e alguns gostam de dizer que Jesus casou, que Jesus teve um caso com Maria, você escuta todas essas heresias por aí, Então, se ele tivesse os seus próprios pecados, o sacrifício dele teria servido só para ele. Mas graças a Deus ele viveu sem pecado, e o pecado dele foi eficaz para todos nós. E assim, então, condenou o pecado na carne. O corpo de Jesus foi sacrificado como propiciação, ou seja, como ali foi depositado todo o nosso pecado. Toda a ira de Deus foi depositada no corpo de Jesus ali. E todos nós fomos livres, então. Então, isso é fantástico. A ira de Deus, gerada pela própria rebeldia da humanidade, tinha de ser satisfeita, e o Deus triúnico resolve a questão em seu próprio Filho. Isso que Jesus fez ali, pagando pelos nossos pecados. Amém? O texto segue dizendo: e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Aqui tem duas coisas muito intrigantes nessa fala de Paulo, e a gente pode passar por ela batido. Mas eu queria chamar a tua atenção para alguns detalhes aqui. Versículo 4 fala: a fim de que as justas exigências da lei, pensa nos 10 mandamentos, não vamos nem falar das 613 leis lá que os judeus transformaram, foram pondo. Já teve gente que perguntou para você, ou tem, de vez em quando, sabe aqueles crentes que estão ainda vivendo na própria carne? Chega para você, mas fala: mas fumar está na Bíblia? A Bíblia fala alguma coisa contra fumar? Aí você fala: não me lembro de nenhum versículo. Então,
Se a Bíblia não fala, eu posso fumar, né? A Bíblia fala alguma... Bom, não vou... Vocês já entenderam o recado, deixa assim, não vou... Não vou esticar mais, não vou falar mais coisa para te desviar do foco. Essa é uma maneira de viver o cristianismo. Será que é disso que está falando aqui? Porque justamente por isso nós vamos seguir as plenas exigências da lei? Eu queria que um pouco mais para frente vai falar, porque fala aqui, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós entendemos que quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo veio morar no nosso coração, fazer habitação nele, né? Se nós vivemos por ele, primeiro, ele é o representante de Jesus no nosso coração, não é? Quando Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. É o Espírito Santo que está dentro de nós. Mas é o Espírito de Jesus ali, não é? Certo? Então, Jesus, o que Jesus fez? Cumpriu toda a lei. Se ele está no nosso coração, a lei está cumprida em nós também, que vivemos nele, amém? Mas ele poderia ter dito, as exigências da lei foram plenamente satisfeitas em Jesus. Mas ele fala em nós. Mas como eu vou seguir toda a lei? O que eu faço para seguir toda a lei? Não é? Parece que há algo de automático espiritualmente falando aqui, não é? E os estudiosos entendem que isso aqui é o cumprimento de algumas profecias. E eu queria mostrar algumas delas resumidamente aqui. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Gente, alguns veem esses versículos, veem algumas coisas do Antigo Testamento e falam, mas isso era para os judeus. Mas isso nunca se cumpriu com os judeus. Isso veio se cumprir em nós, quando o Espírito Santo entrou no nosso coração. Amém? Tem uma outra profecia, talvez a mais conhecida, e eu estou diminuindo aqui, para não cansar demais vocês. Jeremias 31, 33, 34. Que fala assim: porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Vem isso se cumprindo em Jesus? E é interessante que o próprio Paulo depois vai dar, fala, mas como é que eu vou lembrar de todas as coisas? Será que eu vou ter que saber aquelas 613 regras lá que os judeus... Esquece. Jesus resumiu isso. E Paulo repete isso um pouquinho mais para frente, Romanos 13, 8 e 10. E aí eu fecho esse parênteses, né? Diz assim: não devam nada a ninguém. Acho que esse é bem conhecido esse versículo, né? Também bem mal interpretado aqui, né? Que a gente pensa de dívida monetária, né? Não está falando nada disso aqui, mas serve, né? Fala aqui: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns aos outros, uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém? Como os preceitos da lei são cumpridos em nós? Através do amor que a gente consiga mostrar, através dos frutos, o fruto do Espírito. Amém? Tão simples quanto isso. Sabe aquele teu... Eu gosto de pegar nesse pé e depois tem gente que me joga pedra. Sabe aquele teu político de estimação que você detesta, que você odeia? Você vai cumprir os preceitos da lei quando você fala: olha, Senhor, eu não gosto dele, mas eu vou orar por ele essa semana. Senhor, abençoa eles, transforma o coração dele.
E dessa água eu também estou tendo que beber. Amém? Ok, voltando para o texto. Esse então foi o nosso primeiro ponto, livres da condenação. Vamos para o segundo aqui, uma escolha a ser feita. Versículos 5 a 11, eu quero ler só os primeiros aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma escolha que temos que fazer cada um, a cada dia. Para onde vamos voltar a nossa mente? Para onde? Para que lado? Dependendo da nossa escolha, os resultados poderão ser extremamente diferentes. Eu queria mostrar, eu acho que talvez se fosse aqui, eu vou dar um pulinho para frente e depois eu vou dar um pulinho para trás. Eu queria mostrar esse quadro aqui de novo. Eu mostrei isso no primeiro sermão dessa série. Esse James Allen, eu acho que não é cristão, mas ele lá, acho que final dos 1800, ele lançou alguns livros e o pensamento era o seu objeto de estudo. E ele falou uma verdade clara. Hoje você está onde os seus pensamentos o trouxeram. Sim ou não? Amanhã você estará onde os seus pensamentos o levarem. Por isso a metanoia é tão importante. Por isso nós temos que limpar a nossa mente daqueles pensamentos ruins que nos levam para baixo, nos levam para fora. E alimentar e nutrir aqueles pensamentos, aquelas coisas que nos levam para Cristo. Amém? Vou voltar agora aqui, eu furei um pouco aqui a minha ordem, que eu achei faz mais sentido mostrar isso para vocês aqui. Bom, vamos lá. Versículo 5 fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Até aqui. Eu quero pegar aqueles primeiros 2 versículos ali, o 5 e o 6, e me chama a atenção, embora a gente esteja falando do Espírito, né, e Paulo está falando mais do Espírito, mais de 20 e poucas vezes ele cita o Espírito, alguma coisa que tem a ver com o Espírito nesse capítulo, mas nesses 2 versículos parece que ele vira para a nossa mente, os nossos pensamentos. E fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, do que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu comi bola, né? De acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Depois, versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, se você tem uma Bíblia Almeida, você fala, mas aqui a Almeida não fala tanto de mente assim. Ele usa outro termo, ele usa o termo inclinação e pendor, né? Nós usamos a NVI, se você está visitando, você não percebeu isso até agora, a gente usa a NVI, a versão tradicional da NVI, não essa nova fashion aí que saiu acho que há 2 anos. E a ARA usa inclinação e pendor, mas no fundo o sentido é o mesmo, né? Que a palavra no grego é o mesmo. É uma questão de causa e efeito, é uma escolha. Viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. Um se volta para o que a carne deseja, o outro se volta para o que o Espírito deseja, o Espírito de Deus. A mentalidade de um é morte, a mentalidade do outro é vida e paz. Há pouca coisa interessante para dizer sobre quem escolhe satisfazer-se da carne, ou satisfazer a sua carne, mas há muita para quem escolhe a Deus. E é interessante que a Bíblia, a mensagem aqui, né, o Eugene Peterson, ele comenta assim: aqueles que vivem tão somente para agradar que os que estão na carne, vivem tão somente para agradar a si próprios. Já viu aqueles crentes, aqueles irmãos que falam, mas, puxa, mas não, sabe o que é? Mas é que, puxa, eu só preciso resolver isso aqui, eu só preciso trocar de carro. Quando eu trocar de carro, quando eu ganhar dinheiro, quando eu fizer isso aqui, é sempre amanhã, né? Mas eu preciso resolver isso, mas eu preciso resolver aquilo, e nunca há tempo para Deus, para o Espírito na sua vida, né? Mas ele fala, mas os que confiam na ação de Deus, descobrem que o Espírito de Deus está neles,
vivendo e respirando Deus. E no versículo 6 ele diz: quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre e espaçosa. Eu gostei disso, porque é mais ou menos isso que o convite nos faz. E aqui, né, é importante a gente pensar que a gente tem medo de vez em quando de se entregar ao Espírito, por causa de muita coisa que a gente vê por aí. Em algumas igrejas, nossos irmãos pentecostais, eu amo muitos deles, mas tem algumas coisas que acontecem nessas igrejas que são bem complicadas, né? E ao invés de ser uma manifestação do Espírito, embora esteja por trás, muitas vezes é uma manifestação da carne, porque eu tenho que mostrar que eu sou mais espiritual do que o meu vizinho. E aí você vê algumas coisas, aquele povo rolando e tal. E aí por isso que algumas pessoas têm receio e se fecham para o Espírito, infelizmente. Por isso, quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, ele tem razão de falar, né? Então é um convite aqui. Por quê? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Esse é o convite do Espírito. Amém? Versículo 7 fala assim, aprofunda um pouquinho. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Não está na carne fazer isso, certo? Mas quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, queridos, você quer fazer um bem para você? Deixa a tua carne um pouquinho fora, os seus desejos, aqueles desejos mais profundos do seu coração. E tenta ouvir o que o Espírito fala. Mas eu não escuto o Espírito, eu tenho que ver. Se a lei, né, se a Bíblia não fala o que eu devo fazer, como eu vou fazer? E aí a pergunta é assim, o que o Espírito tem dito para você? Se você já aceitou a Cristo, Ele já falou com você pelo menos uma vez. E Ele fala baixinho. Sabe aquela convicção? Quanto mais você escuta e atende, mais você vai perceber a voz dele. Amém? E esse é o convite. Versículo 9 Paulo lança um teste. Ele fala assim, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uau! Como é que é? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Lança um teste para cada um dos seus ouvintes. E aqui talvez nos ajude a pensar nisso daqui. Quando a gente vê Espírito, quando a gente fala do Espírito Santo, existem 3 coisas que são importantes a gente considerar. Uma coisa são os dons. Então fala, não sei o quê, não, se você tem um Espírito, você tem que falar em línguas, por exemplo, não é como algumas linhas pentecostais defendem, eles já estão mudando um pouco. Antes você não falasse em línguas, você nem crente era, né? Isso é manifestação dos dons, que todos nós podemos ter, alguns outros, né? Paulo comenta disso. Outra coisa é a experiência, e graças a Deus por isso. Sabe aquele momento que acontece, graças a Deus já aconteceu comigo, espero que tenha acontecido com você, que você está ali, você está meditando na palavra, você está numa situação, você até viu uma coisa, e vem uma convicção tão forte, algumas vezes você chora de alegria, algumas vezes você chora de tristeza, uma convicção muito forte de pecado, alguma coisa assim. Essas são experiências que falam, de onde veio isso? Isso é o Espírito atuando em nós, nos orientando, tentando nos dirigir quando a gente se deixa, certo? Dizem que Ele é um cavalheiro, Ele nunca vai nos empurrar, Ele espera o nosso convite, Ele espera que a gente abra o ouvido para Ele, senão a gente faz besteira, e posta besteira, né? Coisas que depois você não consegue recolher, porque você já fez, o seu eu falou primeiro, mas eu estava com uma vontade de fazer aquilo. Essas são situações, dons e experiência. Mas o que nós estamos falando aqui, o que Paulo está falando, é da habitação, amém? É quando nós nascemos de novo, e nós nascemos de novo por uma ação do Espírito Santo. E quando nós cremos em Cristo e aceitamos a Cristo,
Ele faz morada em nós. E ele pergunta, se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo, ou seja, talvez você esteja acostumado ao que a palavra diz, você está acostumado à vida de igreja, mas você não tem essa convicção no seu coração, de que você teve um novo nascimento, amém? É disso que ele está falando aqui. Mas vamos seguir aqui, né? Partindo mais para o final. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, né? É interessante, porque aqui a gente pode lembrar de Jesus falando, né? Assim, eu vim para que tenham vida e a tenham... Não, eu pulei, está para frente, Carlos Borges, espera um pouquinho, desculpe. Pulei aqui, né? Então, tem uma grande discussão aqui. Eu não sei, alguém tem Almeida aí na mão ou não? Não? Tudo bem, eu não me lembro agora. Eu até tenho, né? Mas tudo bem, tá na minha... Hã? Não, a Almeida. Porque eu não sei como é que... Eu não me lembro agora, esse detalhe eu esqueci de ver. Está vendo aqui? Mas a Cristo está com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Aqui na NVI está com um E minúsculo, como se fosse o meu espírito, o seu espírito. Amém? E faz sentido, poderia ser. Mas tudo indica que o E aqui é maiúsculo. No grego, por que está essa confusão, né? Entre versões de Bíblia? Porque no grego não tem acento, né? Não sei se vocês aí tiveram aula de grego já, pessoal de missões. No grego não tem acento, não tem essa flexão de maiúscula e minúscula. Então, se coloca nas traduções da Bíblia em maiúscula e minúscula, dependendo do contexto, ou seja, que o tradutor entende de que o autor está falando. Tá? Nesse daqui, a maioria dos estudiosos entende que deveria ser com E maiúsculo, né? Porque é o Espírito Santo que está vivo e nos levando à justiça, amém? Dentro de nós. Versículo 11 fala assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que comprova que estava falando dele, né? Lá atrás, no 10, habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Por isso, está aí já, né, o que eu estava querendo mostrar antes. Jesus, quando ele fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Já se perguntou por que tua vida não é abundante? Algumas vezes. Será que a gente está dando pouca voz ao Espírito que habita em nós? Estamos abrindo a porta do nosso coração para ouvir o que Ele tem para nós, o que Ele quer fazer na nossa vida? Bem, isso nos leva para a última parte aqui, assumindo nossa identidade como filhos de Deus. Versículo 12 fala assim, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Carne, já satisfizemos suficientemente a nossa carne, os nossos desejos. Não devemos mais nada para ela. Ela sempre vai nos cobrar, ei, estou aqui. O velho Carlos está sempre querendo subir. Aí, negão, né? Fica quieto. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Interessante aqui, o problema da lei de Moisés é que ela tinha a seu favor a justiça, certo? Os 10 mandamentos, mas ela não tinha poder. A gente já falou disso. O problema da lei do pecado e da morte é que ela tem a seu favor o poder. E se a gente deixar, ela manda na gente. Mas não tem a justiça do lado dela. Ok? A lei do Espírito tem a justiça e o poder para fazer-nos caminhar em vitória e da forma que vamos agradar a Deus. Amém? Lembra disso. Lembra disso. Essas são as forças atuando na gente. E aí o versículo 15 fala assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, mas novamente temerem.
mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, somos nascidos de novo, né? Receber o Espírito, não, a gente não precisa mais se escravizar. Sabe aquela coisa que ainda te puxa? Você pode dizer não para ela. Você tem poder para isso. Eu brinquei muito com isso, né? Fala, quando a gente diz sim, a gente está sendo sem vergonha. Eu sei que tem muita coisa em jogo, mas é essa a verdade, né? De vez em quando a gente escorrega na mesma casca de banana, outra vez e outra vez. Mas a gente tem o poder. A promessa que a gente tem aqui, nós não vamos nunca ter uma tentação que é maior do que a nossa força de resistir a ela. Amém? Então, mas receber o Espírito que os torna filhos por adoção. E se nós somos filhos, isso muda tudo. Quem pode falar contra nós? Lá na frente, Paulo vai falar de novo, né? No próprio capítulo 8, ele vai falar, quem poderá levantar acusação contra vocês? É Deus que justifica. Jesus morreu por mim. Quem é você para botar acusação contra mim? Quem sou eu para jogar acusação contra mim mesmo? Eu vou me manter firme nessa minha identidade de filho de Deus, por adoção. Ele me quis. Ele me quis. E por isso ele me adotou. Como a gente cantou, né? Não sou mais órfão. Por meio do qual chamamos Abba, Pai. E aqui tem uma grande controvérsia, mas é interessante, né? Você vê nos filmes, né? No The Chosen, por exemplo, você vê, chama Abba, Abba, né? A gente sabe que é uma coisa. Meus filhos, por exemplo, a Ana, né, que está aqui, deve estar por aí com o Theo, ou o meu filho, eles me chamam de pá. Eles não me chamam de papai. Mas eu sinto muito carinho deles, quando eles falam, pá, tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Me sinto lisonjeado por aquele pá. Porque quando eles estão bravos, eles falam, pai, né? Certo? Então está dizendo aqui, o Espírito nos dá essa possibilidade de chegar para Deus e falar, pá, papai, paizinho. E Deus tem um coração tão grande, que se você chegar para Ele quebrantado e falar, paizinho, me ajuda nessa aqui que eu não estou conseguindo. A gente sabe que Ele vai ouvir, como a gente ouve os nossos filhos também. Amém? E aí fala, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos nascidos de novo e se chamamos nosso Abba, como não, Ele não vai responder? Somos filhos de Deus, não somos mais órfãos, precisamos assumir a nossa nova identidade. Amém? E esse é o último versículo que diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Somos herdeiros. Novos céus e novas terras, nova terra, estaremos com Ele, reinando. No reino milenar, que será que será? Que seremos ali? Mas nós estaremos com Ele, amém? Essa é a promessa. Então eu vou viver derrotado hoje? Porque meu filho não me escuta em tudo que eu gostaria? Porque eu não consegui aquela vaga de emprego que eu tanto me esforcei? Porque o meu vizinho tem um carro mais novo que o meu? Porque aquela pessoa que eu amo tanto não me ama da mesma forma e não retribui o meu amor? Saiba que se a gente estiver bem firme na nossa identidade, em Cristo, nós somos mais que vencedores, e Paulo vai falar isso no final. Amém? Vivamos nessa liberdade. Eu queria ainda roubar alguns minutinhos de vocês com algumas pequenas aplicações. A primeira delas é essa: nossa segurança está ancorada em Deus, amém? Em sua fidelidade, em sua graça, em seu perfeito amor por seus filhos. E aí eu pergunto a você, em que ou em quem você tem ancorado a sua segurança? No seu maridão?
na sua esposa, nos seus filhos, na sua conta bancária. Essa está cada vez mais difícil, né? Em que você tem depositado a sua segurança? Deus está aí, esperando, com a mão estendida, para que você também estenda a mão e fale: papai. A segunda é: se estamos em Cristo, não há mais nenhuma condenação nos aguardando. Podemos descansar nessa verdade, amém? Podemos lembrar do John Wesley? Podemos nos lembrar, gente, eu sei que eu falei isso e talvez eu tenha sido, me perdoe se de vez em quando eu posso parecer arrogante para vocês quando eu faço algumas afirmações aqui. Não é o meu objetivo. Eu amo vocês mesmo. E eu me preocupo com vocês. Eu sempre prometo que a gente vai estudar Apocalipse, a gente vai, mas eu creio que a gente vai passar pela tribulação. E eu quero que vocês estejam preparados, firmes, com raízes. Amém? Nós vamos estudar isso no seu momento. Por isso eu sou chato. Não é legal um pai que é muito legalzão, né? Ô filhão, mãe, te amo. De vez em quando precisa também falar um não. Amém? Podemos descansar nisso. Você tem dúvida ainda? Se você abriu o teu coração para Cristo, você falou: sim, eu aceito, eu aceito Jesus. Se você morrer amanhã, foi. Por isso eu era tão chato com vocês no caso da Covid. A gente fazia os cultos aqui, não fizemos direto, paramos um tempo. Mas tinha gente: não, que não sei o quê, que eu vou morrer. Teve gente que pirou, teve gente que não voltou até hoje, né? Talvez porque o coração estava como o do Wesley. Porque tinha medo que quando chegasse lá, ia ter uma conta ainda aguardando. Mas tudo foi cancelado, se nós estamos em Cristo, amém? Não precisamos temer. Não precisamos temer. 3, penúltima. Nossa mentalidade deve andar em harmonia com o Espírito de Deus. Ele é o nosso ajudador, amém? Eu não tenho aqui Hebreus 13, mas você vai lá, você vai ver que ele vai mencionar isso, né? Ele é o nosso ajudador, ele que está, nós podemos ouvir a voz dele. Ah, mas Carlos, eu não ouvi, essa semana você falou, eu fiquei em casa lá tentando ouvir. Não é bem assim que funciona, mas sabe aquela convicção que você teve? Você vai entrar, desculpa, eu estou falando muito com os meninos algumas vezes, mas os homens em geral acho que vão me entender, e vocês talvez sejam outras coisas, mas, né? Sabe aquele link que você fala assim, vem aquela convicção, fala, não aperta não. Quem é? Não é o inimigo. O inimigo vai aparecer se você for abrir lá o link da tua Bíblia online, e ele vai falar, não aperta não, você fala, arreda, porque não vem de Deus, amém? A gente tem que ter essa sensibilidade, saber de quem vem, não é? E cada vez mais você vai escutar. E a última aqui, o Espírito Santo nos convence e nos ensina a testemunhar. Ensina e testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou ler de novo que eu engasguei aqui, né? O Espírito Santo nos convence, nos ensina e testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, ajudando-nos a caminhar sob nossa nova identidade. Você tem sentido o Espírito Santo? Você tem essa convicção? Uma vez perguntaram a Jesus sobre oração. E é interessante que ele termina, isso está lá em Lucas 11:14, ele fala assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir.
Eu queria convidar você a fechar teus olhos nesse momento, para a gente orar. E eu queria que você... O Espírito deve estar te provocando aí ao longo do tempo, para você pensar sobre isso, saber qual é a sua situação. Mas talvez você gostaria de fazer essa oração, pedindo mais do Espírito Santo na tua vida. E eu acho que, se Jesus nos convidou a fazer isso, está no texto, eu acho que a gente poderia fazer nesse momento. Então vamos orar, se você sente essa vontade. Ora junto comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por ver confirmada aqui na tua palavra uma coisa que talvez eu não tivesse entendido tão bem. Que o Senhor não espera mais, Pai, o meu desempenho religioso para que eu possa te agradar, Senhor. O Senhor se agrada comigo pelo simples fato de eu ser seu filho, pelo simples fato de quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê Jesus, vê o teu Espírito agindo em mim. Mas ainda, Senhor, eu escuto outras vozes e eu queria fechá-las, eu queria mudar essa realidade. Hoje eu entendo que eu posso viver pelo Espírito. Eu reconheço, Senhor, que um dia entreguei meu coração a Ti. Mas, Pai, eu gostaria de sentir no meu dia a dia, no meu coração, essa convicção clara, que o Espírito Santo habita em mim. Então, Senhor, eu peço nesse momento, manda, Pai, o Teu Santo Espírito inundar meu coração. Vem, Espírito Santo, eu abro as portas do meu coração. Eu abro todas as gavetas onde eu escondo as coisas que não quero compartilhar com ninguém. Junto a Ti, e peço, vem reinar na minha vida. Eu me submeto a Ti, eu quero seguir a Tua vontade. Ensina-me e testemunha no meu coração de que eu não preciso mais temer a morte, porque quando partir dessa vida encontrarei Jesus chamando: vem, meu querido amado. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus declaramos que confiamos em Ti, Senhor Deus. Faz morada em nós. Em nome de Jesus. Amém.